Domingo eu fui no mercado, daí na hora que eu comprei um monte de pão, na hora que foi passar no caixa, a operadora do caixa, um pão lá, que eu tava afim mesmo do pão, ela não tava conseguindo passar, algum problema no código e tal. Ficou vários minutos lá e eu tô viajando assim, esperando, tranquilo. Daí quando ela fala, moço, não vai passar, você quer ir lá pegar outro? Aí eu dei uma risada assim rápida, falei, não. E foi muito espontâneo, muito rápido. Aí eu peguei minhas compras, fui embora. E aí eu já saí do mercado pensando, nossa, o jeito que eu falei foi meio esquisito. Porque eu falei, deu uma risada, sabe? Não sei nem definir direito. Mas eu pensei, ela pode ter pensado que eu ri do que ela falou, né? De algo assim. E dava pra ela pensar isso. Nossa, que eu teria pensado, né? Então ela poderia pensar que eu teria achado um absurdo ela sugerir aquilo. Do tipo, lógico que não vou pegar um pão. Isso aí, sabe, coisa de cliente chato, né? Que é exigente, enfim. Então é uma interpretação bem possível, bem provável, na verdade, pelo jeito que eu falei. Só que foi muito espontâneo, assim. E aí o que aconteceu na real? O problema é que eu tava com uma dor na lombar, me incomodando bastante. Então eu tava. Até ficar em pé tava meio ruim e eu tava tentando andar o mínimo possível. Então a minha reação foi porque foi do tipo, nem fudendo que eu não tô aguentando nem ficar em pé. Só que assim, tinha tudo a ver comigo, não tinha nada a ver com ela. Não tem culpa nenhuma. Tinha tudo a ver comigo não poder ir lá pegar o pão. E só que o que ocorre? Ela não sabia disso, né? Então, supondo que a minha o que ela pensa, o que eu tô achando que ela pode ter pensado, aconteceu. Considere que aconteceu. Ela não tem acesso ao meu estado interno. Então, e eu não falei, eu não expressei. E eu nem prestei atenção direito, eu só fui embora. Tranquilo. Mas ela pode ter achado, um cliente babaca que achou absurdo, sei lá o quê, ou é culpa minha. Ela pode ter imaginado um monte de coisa. Até pelo histórico, pelo contexto, e por ela talvez deve lidar com um monte de gente chato mesmo, o tempo todo. Quem trabalha ou conhece atendimento ao cliente sabe, atendimento ao público, sabe que é difícil pra caramba. E até por isso eu sou muito tranquilo com o pessoal, sabe? Eu prefiro evitar causar mais estresse pra eles. Daí ela pode ter pensado isso. E a questão, meu ponto é, se ela tomar isso como uma realidade, do sentido, foi isso. Ele achou absurdo, eu sugeri ele ir lá pegar o pão. Alguma coisa assim. Ela pode ter ficado estressada, incomodada, triste, não sei. Sabe, você pode pensar várias coisas e isso afeta você, né? Porque, querendo ou não, a gente é muito sensível ao aspecto social. Somos animais muito sociáveis. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é pensar em outras possibilidades. É uma sugestão que ajuda muito. Assim, eu incorporei isso na minha vida de um jeito que é muito natural para mim agora. Então, quando eu interpreto, né, a gente tem interpretações automáticas sobre as coisas que acontecem. Então, alguém te fala uma coisa, você fala, ela não gostou, me achou ridículo, me achou tosco, sei lá. A gente faz isso o tempo todo, é normal. Só que quando a gente instala isso de, será que é isso mesmo? Pode ser outra coisa. A gente muda um pouco esse aspecto. A gente não fica colado numa verdade que a gente não sabe se é verdade. Então, isso alivia muita coisa. Alivia, por exemplo, estresse, pode aliviar a ansiedade social, de a gente achar que as pessoas estão julgando a gente o tempo todo. Você vai falar em público e alguém abre a boca ou tá no celular, você acha que você é entediante. Só que você está tomando aquilo como uma realidade, pode não ser, pode ser simplesmente estados internos da pessoa, pode ter outras questões. Então são outras possibilidades. Ela pode estar com sono, ela pode estar achando a apresentação chata, porque apresentações, sei lá, de trabalho em escola, faculdade, são chatas mesmo. Então não é pessoal. Então vê que são outras possibilidades. A menina do caixa pode ter pensado, ele tá estressado, ou ele é escroto mesmo e não tem nada a ver comigo. Ou, enfim, você pensa outras coisas, né? Em relação, né? A pessoa pensa, aquele, tem até um meme, né? Ele tá pensando em outra, né? A menina, a mulher pensando. Aí quando vê o cara tá pensando em um novo filme do Velozes e Furiosos, pensando, sei lá, uma coisa mais maluca possível. E se a Terra fosse em formato de panqueca? O que ia acontecer? Sabe? Se a gente não tem abertura para pensar para incerteza, então é instalar uma incerteza. Se a gente está muito certo das interpretações,
a gente pode ficar muito mal por problemas que só existem na nossa cabeça. Ou uma realidade que a gente supõe que é uma realidade, só que não é, é uma interpretação e é automático, mas muitas vezes a gente erra, é normal. O problema é a gente se fixar em interpretações erradas e sofrer por causa disso. Então, quando você instala a incerteza, diz assim, será que é isso mesmo? Pode ser outra coisa. Pode ser o que você pensou de primeira? Pode ser, mas pode ser outra coisa. Então, esse estado de incerteza, nesse caso, te ajuda. Porque alivia um pouco a barra e te torna mais flexível, te permite saber melhor, realmente, ter mais conhecimento. Então, por exemplo, você está num relacionamento e você está muito certo, você pode brigar com a pessoa simplesmente porque você acha que você está certo. Se você institui a incerteza como um hábito, você pode pensar, tá, será que é isso? Vou ver qual que é. Né? Então é muito diferente. E assim, dá para aplicar em N situações e a ideia é tornar isso um hábito, sabe? Instalar isso de um jeito que fique natural para você, porque se as interpretações são automáticas, você naturalmente tem elas o tempo todo. Só que se você coloca essa parte também tem uma interpretação automática, mas eu também tenho o hábito de verificar essa interpretação automática, será que é isso mesmo que eu entendi? Não sei, talvez seja, talvez não. Enfim, tem os benefícios que eu já citei. E o que você acha? Você já tentou isso? Você tem um hábito? Ou é uma coisa que costuma passar pela sua cabeça? Porque a gente vai pensando e se atropelando, né? Você vai pensando, isso, aquilo, e a gente monta uma história e um futuro imaginário e um monte de problema que às vezes nem existem porque aquela primeira interpretação não estava boa, né? A gente não acertou nela. E pode ser que a gente sofra um monte por causa de problemas que não existem realmente. O que você acha? Você consegue pensar em alguma situação que aconteceu isso? Você interpretou, mas poderia ser outra coisa? Talvez, sei lá, você brigou com uma pessoa, você desentendeu com uma pessoa, você não fala com uma pessoa há muito tempo e você acha que é por uma coisa, só que não é. Você pode pensar, ela não gosta mais de mim. Só que ninguém falou nada e você pensa uma coisa e talvez a pessoa pense outra coisa que também você não fez. Ela pode pensar, é ela que não gosta de mim, sei lá. Sabe? Então, pode ser que a gente esteja vivendo muito na nossa cabeça, nas nossas interpretações, e muitas delas estão erradas, e talvez a gente esteja vivendo deslocado da realidade porque a gente está interpretando, vivendo por ficções que foram criadas. Né? Automaticamente a gente cria interpretações, histórias e motivos e razões, etc. Então, se a gente olhar um pouquinho mais, se colocar uma incerteza no que a gente vê e ou ficar mais tranquilo com isso, buscar saber melhor as coisas, entender melhor, resolve muita coisa, sabe? Evita muito problema, evita muito estresse. Testa e me fala. E no Psicologia Prática, que é um e-book que eu tenho, tem essa técnica e tem uma tabela. E lá eu dou vários exemplos de... Isso você pode usar para pensamento negativo intrusivo. Então, coisas que aparecem na sua cabeça. Por exemplo, a pessoa me odeia, a pessoa está me traindo, etc, etc. Você pode ter um pensamento. Aí até tem uma tabela lá que eu te mostro como você pode construir. E tem exemplos de pensamento e outras possibilidades. Então, como você pode pensar de outras formas para te deslocar um pouquinho dessa suposta verdade. E tem a tabelinha, você pode usar, tá estruturado de uma forma legal, que não deu para trazer aqui, mas você pode dar uma olhada, vou deixar o link aí embaixo, qualquer coisa fala comigo, um abraço.